necessário que a infraestrutura e os serviços públicos sejam de boa qualidade. Para isso, o nosso objeto de análise foi a rodovia Fernão Dias, a BR-381, que é um importante equipamento de infraestrutura brasileira entre as regiões Sudeste e Sul do Brasil. Como exemplo, a gente tem as estâncias hidrominerais do sul de Minas Gerais e o Instituto Inhotim, que é o maior centro de arte contemporânea ao ar livre da América Latina. E eles são também atrativos turísticos mais bem estruturados do Brasil. Isso relacionado a Minas Gerais, que é onde tem a maior malha rodoviária dessa BR-381. Bem, atualmente o sistema de gerenciamento passou de burocrático para totalmente gerencial na administração pública. E para isso foi criado a parceria pública-privada com o objetivo de oferecer os serviços com maior qualidade, que é a concessão da prestação de serviços públicos para a iniciativa privada. Bem, essa concessão ela tem sido uma solução mais recorrente no poder público, para que a gente possa atender os turistas, possa atender toda a demanda. E também é o setor que mais tem sido concedido essa iniciativa. O Estado, então, passa da sua figura de executor para regulador, oferecendo serviço com qualidade e modicidade. Então, como pergunta norteadora da nossa pesquisa foi se a concessionária tem executado um serviço adequado na rodovia Fernão Dias na avaliação de seus usuários, contribuindo para a atividade turística brasileira. E como objetivo geral, a gente tem avaliado se os serviços prestados pela concessionária da rodovia têm mostrado ser adequados na avaliação dos usuários e assim contribuindo para o turismo no Brasil. No referencial teórico abordamos sobre turismo e a infraestrutura, a regulação da concessão, o contrato de concessão de serviços públicos no Brasil e teoria da agência, tendo esses como principais autores. Bem, a metodologia primeiro as características dos usuários. 68,5% são do sexo masculino, 31,5% do sexo feminino. Destes, a maioria que utilizam a rodovia, 37%, tem entre 26 e 35 anos de idade e 4,2%, que é a minoria, entre 56 e 65 anos de idade, e nenhum acima de 65 anos. E os motivos para trafegar na via, os principais, a trabalho, lazer ou turismo, 20% para estudo e 3% para tratamento de saúde. É uma pesquisa empírico-descritiva com abordagem quantitativa, tendo como unidade de análise a concessionária Autopista Fernão Dias e as unidades de observação, os usuários da rodovia. É um estudo de caso, foi aplicado o questionário e os dados são primários, obtidos diretamente dos usuários e do período de 10 de agosto a 24 de agosto que foi aplicado os questionários. A fonte de observação. Utilizamos o questionário de Marinho, adaptado para o nosso objetivo da pesquisa, com 30 questões. 9 são as características sociodemográficas dos usuários e 21 a aferição das percepções da qualidade do serviço. E utilizamos a escala Likert de 5 pontos. Um ponto de totalmente insatisfeito e o quinto seria totalmente satisfeito. Nossa amostra são 96 usuários. O método de amostragem não probabilístico, intencional por julgamento e acessibilidade. E aquelas perguntas que não tivemos resposta, utilizamos das médias para conseguir caracterizá-las. Utilizamos também da alfa de Cronbach para poder testar a confiabilidade das respostas. A análise fatorial para fazer o agrupamento. Dividimos as pessoas satisfeitos e insatisfeitos. Um modelo de análise discriminante, que seria discriminar a satisfação geral dos usuários quanto à prestação de serviço, utilizando um nível de significância de 5%. Vamos aos resultados. Em relação à avaliação da confiabilidade, com a análise da alfa de Cronbach, podemos perceber que o fator 1 e 2, como eles têm um valor acima de 0,6, como diz a teoria, eles são dados confiáveis. O fator 3, de modicidade de tarifa, cortesia na prestação e conforto, não foi bem avaliado pelos usuários da rodovia. Já na análise exploratória, a gente utilizou
da média, e da média das respostas relacionadas a esses 3 fatores, e o que a gente percebeu que teve uma maior média foi o fator 2, relacionado à regularidade, continuidade, atualidade e generalidade. Tem uma média de 3,7. Então, podemos dizer que é um modelo significante, tendo um p-valor menor que 0,05 e tendo 40% de explicidade, que quer dizer 40% de acordo com o coeficiente de correlação canônica, com relação a respostas e separando os grupos de satisfeitos e insatisfeitos. Mas isso aqui, essa análise aqui foi feita só com o fator 1 e 2, já que foram os fatores significantes para a nossa amostra. Então, podemos concluir que a Conceição está atingindo sucesso quanto à prestação de serviço, como diz a teoria também. Existe uma lei para poder regularizar a prestação de serviços, e ela também foi considerada boa ou ótima pela maioria dos turistas. Então, através da percepção dos turistas que utilizam a via, a gente pode dizer que a concessionária está atendendo o que é proposto pela administração pública. Apesar de alguns indícios de problemas de agência, observa-se que a rodovia gerida pela concessionária tem contribuído à satisfação dos turistas, alavancando atrativos turísticos locais. Como colaboração do estudo, a discussão sobre infraestrutura de apoio turístico e políticas públicas. A nossa limitação é a quantidade de respondentes, porque, como já foi dito, a maioria das pessoas trafegam a trabalho, a lazer, então a gente tem um pouco de dificuldade de acessibilidade, né? Aquelas pessoas que vão parar e vão responder o questionário sem nenhum problema, não só por responder. Então, a gente sugere um número maior e mais heterogêneo de usuários que utilizam a rodovia, que a gente tem muitos prestadores de serviço que utilizam a rodovia, então eles conhecem muito mais do que as outras pessoas que vão, às vezes, só por lazer, né? Gostaria de agradecer e fica meu e-mail para contato. Deixaremos então as questões para o final das comunicações. Tá bom? Obrigada. Pode levar aqui os seus certificados. São vários textos. Obrigada. Portanto, passaremos então à sessão